Bom, então vamos aqui para o capítulo 1 do Apocalipse, né, com todas as considerações que nós acabamos de fazer sobre contexto, sobre história, datação, autor. Vamos para o capítulo 1 de Apocalipse, né, começando do começo. O capítulo 1 ele tem importância em como se apresenta. Então, o capítulo 1, a gente não vai fazer aqui uma leitura versículo por versículo, né? Isso ficaria muito grande. Eu assisti 2 séries inteiras do Apocalipse, do pastor Luiz Saião e do pastor Rodrigo Silva, e eles dedicam ali um episódio para cada capítulo, né? E eles fazem ali análises bem minuciosas, muito delas acaba vindo para o conteúdo que eu apresento aqui. Um é batista, o outro é adventista, né? Então não necessariamente pensam igual, mas todos contribuem grandiosamente no nosso estudo aqui. Mas vamos lá, o capítulo 1 tem importância em como ele se apresenta. A maneira como ele começa dizendo, né, revelação da parte de Jesus, né? E aí a gente tem o nome do livro do Apocalipse, que é revelação, né? Revelar, que é retirar o véu, é desvelar, é remover o véu, revelar aquilo que está escondido, você agora revela. E aí o termo grego que foi dado é apocalipto, que é fora da sombra, né? Apo é para fora ou para longe, né? Para longe talvez seja uma aplicação melhor. Por exemplo, os apóstolos, né, são mensageiros para longe. O apocalipto é para longe e calipto é da sombra, é sombra. A árvore de eucalipto é boa sombra. Então, o apocalipto é para longe ou para fora da sombra, aquilo que foi revelado, não está mais em oculto. Por que é importante a gente ver isso? Apocalipse é o livro da revelação, ele é o livro que traz à tona o que está em oculto. Então, o propósito do Apocalipse não é confundir e não causar tumulto na sua interpretação, mas é revelar o que é a Bíblia Sagrada. Por isso que o Apocalipse ele traz referência de muitas coisas do Antigo Testamento, muitas mesmo, até muito mais do que do Novo, visto que o Novo Testamento, na pessoa de Jesus mesmo, acaba testificando e cumprindo o que o Antigo Testamento diz, o que a Torá diz, os profetas. Então o objetivo do Apocalipse é revelar tudo aquilo que ficou oculto em toda a Bíblia, aquilo que carecia de cumprir no tempo determinado, aquilo que carecia de ser explicado, interpretado, o Apocalipse vem para fazer isso. Então, ao contrário do que muitos pensam, o Apocalipse é um livro para trazer esclarecimento, o que acaba sendo até paradoxal, né? Um livro de tantos mistérios ser um livro de revelação. E aí ele se apresenta como quem escreve e da parte de quem, né? Nós já falamos agora há pouco sobre João como o autor, né? Aquela coisa se é o João apóstolo, se não é. E da parte de Jesus, esse da parte de Jesus é interessante porque ele é uma revelação. Alguns entendem como revelação a revelação sobre quem é Jesus, a revelação sobre a obra de Jesus, mas no grego aqui dá muito mais a entender que é uma revelação pertencente a Jesus. Então, revelação da parte de Jesus. É aquela brincadeirinha do Chaves, né? Eu vou lá na vila e eu dou um recado, mas da parte de quem? Eu venho em nome de quem? A quem pertence a mensagem do recado? Essa brincadeirinha aí serve para a revelação da parte de Jesus Cristo, uma revelação que pertence a Jesus Cristo e ele está revelando. Por isso que o Apocalipse começa nos seus primeiros 3 capítulos, com Jesus Cristo se revelando a João e dando recados à sua igreja. E a gente vai falar sobre isso aqui, tá? E olha, apresenta características do autor, o autor que é Jesus Cristo, não do escritor que é João. E aí outra coisa que a gente tem no capítulo 1 muito forte, né? Características do autor. O número 7 aqui é muito presente. Eu vou até pegar minha Bíblia aqui para poder ler esses versículos com vocês, para falar sobre essa questão das características do autor do Apocalipse e essa presença muito clara do número 7 desde o primeiro capítulo já. Então, rapidinho aqui, Almeida Corrigida e Fiel, Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, ou da parte de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Em algumas traduções, seu escravo, seu comprado.
o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí João às 7 igrejas da Ásia, aí vem uma saudação, né? Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte daquele. Então essa graça e essa paz é da parte de Jesus, que é o único que pode trazer a paz. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, nós vamos falar sobre eles num capítulo que traz mais os 7 espíritos de Deus. E da parte de Jesus Cristo, que nós já falamos, que é aí começa a apresentação de quem é Jesus Cristo. Então olha as características. A fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos pecados, nos fez, aí aqui um equívoco de tradução, né? Nos fez ou nos constituiu reino e sacerdotes, e não reis e sacerdotes. Ele não nos constitui reis. Você pode questionar a questão de que uma das premiações que nós vamos ver depois é a coroa, mas nós reinamos com ele, mas ele é o rei absoluto. Nos constituiu reino e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aí aqui, a reforço de Mateus 24, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. A apresentação de Jesus. Já vimos então Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe da terra. Agora, aqui ele mesmo dizendo, Jesus, eu sou Alfa e Ômega, princípio e fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí eu, João, também, vosso irmão, companheiro na aflição do reino, na paciência. Aí aqui estava na ilha de Patmos. Vamos avançar para o verso 12, porque eu quero trazer as características de Jesus, que nós vamos tratar isso. Ó. Verso 12. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Ó, já tem 7 aqui. Já tinha 7 Espíritos de Deus, 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então, semelhante ao Filho do Homem, uma característica de Jesus. Vestido até aos pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro. Mais características aqui. Veste comprida, cinto de ouro. Sua cabeça e cabelo eram brancos, como a lã branca, como a neve, e olhos como chama de fogo. Então é aquele que tem cabelo branco como a neve e olhos como chama de fogo. Seus pés semelhantes a latão reluzente, ou como bronze, alguns vão dizer, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. Então, 7 espíritos, 7 castiçais, 7 estrelas. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o rosto era como o sol. Semelhante a latão, reluzente, né? Voz como de muitas águas, aquele que tem 7 estrelas, a boca com uma espada afiada de 2 gumes, rosto como o sol. E aí, quando eu vi, cair aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou primeiro e último, o que vive foi morto, mas aqui estou. E tenho as chaves da morte e do inferno. Características, essas características vão aparecer de novo. Por isso que eu estou lendo para vocês aqui, porque isso aqui vai voltar, essas características. Mas você vê a questão dos 7, e aqui tem uma explicação muito importante, que aí ele fala, né, escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessa vão acontecer. Então olha só, a temática do capítulo 2, que nós vamos estudar em seguida, é uma constatação do que ele vê, das coisas que foram, das que são e das que ainda vão acontecer. Esse é o conteúdo das 7 cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia. Então a gente tem 7 Espíritos de Deus, 7 castiçais de ouro, temos 7 estrelas, aqui nós vamos ter 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. E olha só, capítulo 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. As 7 estrelas, então, são os 7 anjos, alguns entendem como pastores ou dirigentes das igrejas, ok? E os 7 castiçais, os 7 candelabros, castiçal, candelabro e menorá, é tudo uma coisa só em hebraico, tá? São as 7 igrejas. Então, castiçal ou candelabro é a igreja, e a estrela em cima dele são os dirigentes da igreja, ok?
Então, ó, o número 7 aqui é muito presente. E olha que interessante, ele apresenta os destinatários. Logo no primeiro capítulo ele fala que vai escrever as 7 igrejas da Ásia. Importante frisar que o Apocalipse, como a gente já falou, né, agora há pouco, é uma carta enviada para 7 igrejas. Então olha só isso aqui, memoriza isso. Então cada igreja tem acesso ao seu conteúdo próprio e ao das outras 6. Além, é claro, do restante do Apocalipse na íntegra. Tá? Todo o Apocalipse é uma carta. Então você tem ali 7 igrejas que têm os conteúdos particulares de cada uma, mas quem lê essa carta ao Apocalipse como um todo, ele lê a carta que é para ela, mas ela vê o conteúdo de todas as outras. A gente vai entrar mais nisso aqui. E uma observação que eu coloquei aqui embaixo. Ó. João arrebatado, aqui João está arrebatado, né? Mas ele está tendo visões de coisas na terra. Jesus glorificado anda entre os castiçais, ele anda no meio da igreja. Tá? Então aqui Jesus está andando no meio das suas igrejas. Então aqui é uma visão da terra, João arrebatado em espírito. Ok? E aí nós começamos o estudo do capítulo 2. O capítulo 1 é uma apresentação, né, as características de Jesus, da parte de quem é a revelação, o propósito da carta, quem é o autor, para quem ele escreve. Então tudo isso a gente tem lá. Tá? Aí a partir do capítulo 2 agora, capítulo 2 e 3 são sobre as igrejas. Eu não vou fazer uma análise minuciosa de cada igreja, mas eu prometo que eu vou passar informações suficientes para você ter uma noção do Apocalipse como um todo. Tá? Talvez a gente, num outro momento, futuramente, a gente faça um estudo específico sobre as 7 igrejas da Ásia, com a característica de cada uma, as aprovações, reprovações, conteúdo, por que Jesus se revelou como se revelou, por que aqueles têm aquela recompensa. A gente pode fazer. Esse não é o propósito aqui. O propósito aqui é entender o Apocalipse como um todo, por interpretações que são aquelas que você normalmente não ouve na igreja ou no curso, porque elas vão partir para um outro lado, que é o que nós vamos abordar. Vocês vão ver para que lado que a gente vai partir. Então, olha, as 7 igrejas são 7 destinatários. Como dito, o Apocalipse é uma carta com 7 destinatários claros. Tá? Tanto que ela dá o nome desses destinatários aqui, ela cita os nomes. Tá? A enorme corrente dispensacionalista, da qual eu não faço parte, que faz uma leitura linear de Apocalipse, agora há pouco nós estudamos, né? Avanço em paralelismo progressivo, recapitulação por prolepse, estrutura quiástica, são leituras e abordagens em espiral ou circulares, né? Tanto Gorman quanto Balkham, eles dão essa estrutura para o Apocalipse, estudando a característica do escrito grego. Então, a enorme corrente dispensacionalista, que faz uma leitura linear de Apocalipse, começa no 1 e acha que é uma história corrida até o 22, entende, ensina e defende que as 7 igrejas são 7 períodos da igreja ao longo dos tempos. Então os dispensacionalistas, eles entendem que as 7 igrejas da Ásia representam 7 diferentes períodos da igreja na Terra, desde que ela se instituiu como igreja até a volta de Jesus. O livro Lendo Apocalipse com Responsabilidade, de Michael J. Gorman, também faz uma tabelinha de como eles entendem que são esses períodos. Tá? Então, só para nível de informação, né, Pablo? Já que eu comentei, eu tenho isso fácil para você memorizar aí, só para você ver como é que eles entendem. Eles entendem a interpretação dispensacionalista das 7 igrejas da Ásia. Eles entendem que Éfeso é uma igreja apostólica, né, do ano 100 até o ano 100, né, depois de Cristo, ou o ano 150. Eles entendem que Esmirna é uma igreja perseguida, a característica dos tempos dessa igreja, que seria ali do ano 100 até 312, né, com Constantino, quando ele finda aquela questão da igreja ser perseguida, a religio non illicita, enfim. Pérgamo, uma igreja comprometida, favorecida pelo Império Romano, só que julgada por Cristo. Aí eles entendem que é um período de 312 a 606 depois de Cristo. A de Tiatira, a igreja medieval mundana, que seria de 606 até 1500 ou 1517 ali, né, com a Reforma Protestante. Eles entendem que Sardes é uma igreja que retrata o período da Igreja da Reforma, né, só que um pouco semelhante à igreja medieval, que seria de 1517
a 1750, mas que perduraria até hoje. Eles entendem que Filadélfia é a igreja verdadeira, amada por Cristo, que seria de 1750, mas prossegue até o arrebatamento. E aqui interessante, ó, Laodiceia, a igreja morna, a igreja da apostasia, que seria de 1900 até o período da tribulação. Então tem igrejas que coexistem no mesmo período de acordo com o entendimento dispensacionalista. Essa tabela está aqui no livro de Michael J. Gorman, Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Tá? Então a corrente dispensacionalista entende dessa forma que as 7 igrejas representam períodos do tempo da igreja dividido em 7 períodos, né? Onde cada período a igreja tem uma característica. Então, baseado no entendimento dos teólogos e autores, né, que me influenciaram pelos argumentos e evidências, eu entendo que as 7 igrejas da Ásia, assim como esses teólogos, né, inclusive os autores desses livros, da maioria deles, representam a plenitude, que a propósito, no meu vídeo de numerologia eu falo sobre isso. O 7, ele sempre vai indicar a plenitude da obra de Deus. E aí, no Apocalipse, isso é muito mais evidente. Tá? Eu entendo, assim como muitos outros bons autores e bons teólogos, que o fato de serem 7 igrejas da Ásia é para mostrar a plenitude de Deus e da obra de Deus em todos os tipos diferentes de igrejas. Tá? Então, olha só, as 7 igrejas representam a plenitude da igreja como um todo, onde uma mesma igreja tem variados defeitos, variadas virtudes, variados desafios e variadas recompensas. Então eu entendo que as 7 igrejas da Ásia são a plenitude do que é uma igreja mista, híbrida, onde tem vários defeitos, qualidades, virtudes, coisas a melhorar, recompensas diferentes. Eu entendo que ali é uma visão da plenitude, até porque todo o decorrer do Apocalipse, o 7 sempre vai aparecer como a plenitude da obra, ou do juízo, ou do aviso, ou do domínio. Então não seria diferente com as 7 igrejas da Ásia, ok? Lembrando que aqui João continua estando arrebatado em espírito, mas tendo visão das coisas terrenas, a saber, as igrejas para quem ele tinha que escrever a carta. Continuando aqui, das 7 igrejas, você tem um padrão de mensagem bem definido. Esse padrão de mensagem é uma estrutura da carta. Então você vai ter sempre aí destinatário, Cristo revelado, né? E aí você vai ver que várias dessas características onde Cristo se revela para cada uma das 7 igrejas são aquelas características que nós lemos lá no capítulo 1. Tá? Você tem então destinatário, Cristo revelado, um elogio para determinada igreja, uma reprovação, uma instrução ou exortação e uma promessa / recompensa. Pode ser tanto uma promessa que Deus faz para eles, quanto uma recompensa também já garantida. Ok? Então vamos lá. Esse quadro aqui, ele também, eu reproduzi ele aqui, eu repliquei ele aqui, mas ele está presente também nesse livro de Michael J. Gorman, Lendo Apocalipse com Responsabilidade. O pastor Luiz Saião também apresenta um quadro semelhante a esse, e você também tem o Guia Profético para o Fim dos Tempos, né, de Timothy Paul Jones, que também traz um quadro mostrando as características das 7 igrejas. Então olha que interessante, os destinatários na primeira coluna, Cristo revelado, né, e aí você vê 7 estrelas, 7 candelabros, primeiro e último, morto e reviveu, espada afiada de 2 gumes, tem olho com chama de fogo, pés de latão, 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, aquele que é santo e o verdadeiro, tem a chave de Davi, aquele que é o Amém, o início e o fim, testemunha fiel. Essas características aqui, que são reveladas particularmente em cada igreja, são as características que ele apresenta de si mesmo no capítulo 1. Tá? Então aqui a gente consegue ver uma comparação já, olha só a nível de começo aqui, você vai ver, por exemplo, tem uma igreja que é de Laodiceia que não tem nenhum elogio, nada do que ela faz é elogiável, e você tem 2 igrejas, né, Esmirna e Filadélfia, que não tem nada que Deus reprove, são igrejas 100% aprovadas. E aí você tem uma instrução para cada uma delas, e você tem uma promessa ou recompensa para cada uma delas. Primeira lição que a gente tira disso, tá? Que é muito importante. Todas as cartas recebem a mensagem de Deus. Deus não deixa de mencionar ou de falar com nenhuma das suas igrejas, por mais que elas às vezes não tenham nada que se elogie, ou por mais que elas sejam consideradas irrepreensíveis. Deus ainda assim manda cartas para todas as suas igrejas.
em cada uma delas Cristo se revela. Cristo não deixa de se revelar para nenhuma delas, para que não reste dúvidas de que ele é o Cristo. Aí todas elas aqui, Deus faz pelo menos um elogio. Laodiceia é uma igreja que não tem nada de aprovável. Reprovação, algumas delas têm reprovação, né? Na verdade, somente 2 não são reprováveis, mas olha assim, mesmo que seja elogiado ou reprovado, Deus ainda instrui essa igreja ao que fazer, e ainda assim Deus dá promessas ou recompensas para essa igreja se ela vencer. Todas essas igrejas, por mais que não tenha nada que elogiar, por mais que ela tenha tudo elogiável, Deus ainda orienta e ainda fala, ao que vencer, tal. Ah, mas até a igreja irrepreensível, o fato dela ser irrepreensível ainda faz a ela uma instrução para que se ela vencer tem uma recompensa. Da mesma forma como aqui não tem nada elogiável, ainda tem uma instrução que se ela cumprir, ela vai ter uma recompensa. Então veja aqui que Deus está mostrando, no meu entendimento e de vários teólogos, a plenitude da igreja como um todo, com muitas coisas elogiáveis, reprováveis. Cristo se revela a todas elas, há instruções para todas e há promessas para todas. Deus não fazendo acepção, nem favorecendo, nem considerando aquelas que são dignas de elogio como já perfeitas, não tem nada que mudar, mas também não desprezando aquelas que não tem elogio nenhum. Você vê que todas elas têm ali a revelação de Cristo, a orientação e a recompensa. Algumas, né, são irrepreensíveis, né, não há reprovação para todas, e já tem uma, por exemplo, que não recebe elogio nenhum, mas todas elas têm pelo menos uma coisa boa. Tem igrejas que têm reprovação e elogio. Deus vê coisa boa e coisa ruim ainda assim numa mesma igreja. Por isso eu entendo que é a plenitude da igreja, as 7 igrejas da Ásia. Não são 7 períodos. Mas eu vou falar sobre isso aqui. Então vamos lá, olha. A igreja mais famosa, sem dúvida nenhuma dessas aqui, é a igreja de Filadélfia, que é a igreja guardarei da hora da tentação, né? Talvez a segunda mais famosa é a de Laodiceia, que é o eis que estou à porta e bato. Mas olha aqui, nós estamos estudando o Apocalipse, e um dos temas centrais do Apocalipse é a volta de Jesus, é o resgate da igreja, a recompensa para o justo, a punição para o ímpio. Isso tudo norteia o Apocalipse. Então vamos lá, problemas sérios de interpretação de Filadélfia. Vamos lá, problemas sérios de interpretação de Filadélfia. Excelentes teólogos dispensacionalistas, tá? Os dispensacionalistas têm muitos bons representantes, muitos mesmo. Eles dão especial importância para a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque Filadélfia é a 6ª igreja, né, dessa sequência de 7. Ela é chamada de a igreja do arrebatamento, tá? Porque ela é uma igreja sem reprovação e tem uma garantia de que ela seria guardada da hora da tribulação, assim como ela guardou a palavra da paciência ou perseverança, conforme algumas traduções acabam variando entre palavra da minha paciência e palavra da minha perseverança. Tá? Então, os dispensacionalistas, essencialmente os pré-tribulacionistas, acreditam que desses 7 períodos, a igreja, que alguns defendem até que é a nossa geração, dados os sinais, né, que é a igreja do arrebatamento, é a 6ª igreja, a igreja de Filadélfia, que é a igreja que vai ser guardada da tribulação, e vai ser arrebatada antes, e aí com o arrebatamento da igreja dá-se início aos 7 anos de tribulação e grande tribulação, até a volta de Jesus para vencer já com a igreja estando glorificada juntamente com ele. Tá? Então, como foi dito aqui o enunciado que eu coloquei, quais são os problemas sérios dessa interpretação acerca da igreja de Filadélfia? Eu enumerei esses problemas em 7 grandes problemas que nós temos em interpretar que Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Tá? Primeiro grande problema, tá? Isso aqui, a minha vista, de acordo com o meu estudo, baseado nas informações no estudo e pesquisa destes autores pós-tribulacionistas. Mas como vocês já conhecem meu canal, conhecem meus livros, eu apresento meu material de pesquisa e tudo, eu era pré-tribulacionista, estudava isso na igreja, tinha livros, apostilas sobre isso, dava aula disso na igreja, no curso de teologia, no culto de doutrina, nas revistas de escola bíblica que tinha esse tema. No entanto, com esse material disponível em relação ao estudo da palavra de Deus, das profecias e tal, acabei passando para pós-tribulacionismo
eu sou pós-tribulacionista, e eu vou então trazer aqui alguns dos problemas que a interpretação de que Filadélfia é a igreja do arrebatamento, a sexta igreja, e quais são esses problemas baseado em tudo isso que nós estamos estudando. Tá? Se você é pré-tribulacionista, eu peço simplesmente que você carinhosamente observe os argumentos, a parte interpretativa, e se você discordar, não tem problema. Também não estou aqui para te ofender, não estou para dizer que vocês são os errados e eu sou o certo. Eu entendo, todo mundo tem que ter uma posição. Eu entendo que a minha posição é correta baseada nos argumentos que eu vou apresentar. Mas, na verdade, quem sabe de tudo é Deus, né? A minha posição, inclusive, é a única privilegiada, porque é a única onde vale a pena você estar errado. Porque se eu estou me preparando para não negar a Cristo diante de uma grande crise mundial que virá, e de repente me vejo numa condição que sou arrebatado e não preciso passar por ela, estou no lucro. Agora, o duro é esperar ser arrebatado achando que não vai conhecer a grande crise e de repente se vê no meio dela. Né? Então vamos lá. Primeiro problema dessa interpretação de que a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. O primeiro problema. Para você crer nisso, é obrigatório você crer que as 7 igrejas são, de fato, 7 períodos da igreja na Terra. Só que aí, então, vamos fazer essa pergunta para nós mesmos agora. Mas quem interpretou e quem decretou que essa é a forma correta de entender as 7 igrejas? Qual é o subsídio bíblico? Qual é o subsídio teológico para afirmar, não, essa aqui de fato são a maneira correta de entender que são 7 períodos da igreja na Terra e nós estamos na 6ª igreja, que é o período que vai ser arrebatado. De onde veio essa interpretação? Quem decretou isso e disse que essa é a forma correta de olhar para as 7 igrejas? Até porque, olha, voltando para o quadro aqui, se nós somos a 6ª igreja, né, considerando que talvez seja nesse nosso período que vem o arrebatamento, tá, é o período que a igreja não tem reprovação de Deus. Então é correto entender que esse nosso período da igreja não tem nada de reprovável? Eu entendo que esse é o pior período da igreja. O período que tem mais blasfêmia, heresias com falsas doutrinas, a igreja tentando ser mundana para atrair pessoas, muito foco no dinheiro, foco na estética, muita confusão em cima de púlpito, muito falso poder, falso mistério, falsa Pentecoste. Nossa igreja, o nosso período é o período da igreja que não tem reprovação? Ah não, mas aí diz respeito àquele que guardar a Cristo com fidelidade, esse é o que não tem reprovação. Mas isso existia em qualquer uma das outras épocas, então. Esmirna também é uma igreja sem reprovação. Ah não, mas aqui a nossa época nós estamos guardando a palavra do Senhor em tempos difíceis. Mas olha Esmirna. O elogio de Deus é que ela suportou as aflições, as calúnias dos falsos judeus, a pobreza. E outra, Cristo se revela da mesma forma para qualquer uma dessas igrejas. Ele não deixa de se revelar com características, ele não deixa de dar instrução para nenhuma delas, e ele faz promessa diferente. E olha só, qual que é a promessa que a gente recebe? Se a gente é em Filadélfia, vocês vão ser colunas do templo, vão ter o nome de Deus e o nome da nova cidade, Jerusalém. Essa aqui é a melhor recompensa de todas? A igreja de Éfeso, a recompensa se ela vencer é comer da árvore da vida. A igreja de Laodiceia, que ainda é depois da igreja que sobe, então depois que sobe ainda tem uma igreja. Assentar com Cristo no trono, eu prefiro assentar com Cristo no trono, não é não? Olha só, Tiatira, a recompensa é você vai ser autoridade sobre as nações. Agora olha só Esmirna, né? A recompensa de Esmirna, você vai ganhar a coroa da vida e você vai ser livre da segunda morte. Qual é o subsídio que nos confirma, nos atesta a ideia de que nós somos a igreja de Filadélfia, que a igreja de Filadélfia é a igreja que vai ser arrebatada? E quem disse que nós estamos nesse período do tempo? Quem determinou? Não tem subsídio bíblico para determinar que nós somos essa igreja. Não tem subsídio bíblico para nos dar base para afirmar que isso aqui são 7 períodos da igreja na Terra. Entendeu esse ponto? Você entendeu como que é uma afirmação que ela tem mais perguntas do que afirmações? Né? Teilhard de Chardin ele acaba falando, né? Me aproximo mais de Deus quando eu faço perguntas do que afirmações. Ok, e é justamente essa a ideia. Afirmar que nós somos a 6ª igreja, ou que qualquer igreja seja a 6ª igreja, talvez a geração depois da nossa, talvez uma antes, é a igreja do arrebatamento, deveras leviano, né? Então vamos lá, um segundo problema de afirmar que a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Se ela é a 6ª igreja, depois dela tem uma 7ª igreja
certo? Se ela é a sexta, depois ainda tem uma sétima igreja. Só que vamos lá, se ela é a sexta igreja, depois dela tem uma sétima, ainda sendo igreja no período tribulacional, se a promessa de Deus é resgatar a sua igreja, depois que a sexta igreja é arrebatada, ainda existe uma sétima igreja que fica aqui na Terra? Mas espera aí, o que caracteriza ser igreja ou não é a fé e a doutrina de Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, que vem desde o Pentecostes, quando sela e inaugura oficialmente a igreja, o ministério apostólico? Mas então Laodiceia, que vem depois de Filadélfia, não era para ela ter subido com Cristo se ela também é igreja? E aí um problema muito maior. Se na tribulação, vamos imaginar que Filadélfia então sobe, aí depois quem fica aqui na Terra vai formar a igreja de Laodiceia. Se na tribulação as pessoas vão ter que morrer, negando ali a marca da besta, o selo da besta, para se salvar, como que essa igreja formada na tribulação, que vai ter que ser mártir, vai ter que se martirizar para sobreviver, para ser salvo, como que essa igreja então é chamada de igreja morna e autossuficiente? Se no pior período da humanidade ela prefere a morte do que a marca, ela é chamada de morna, não é quente nem fria, ela é autossuficiente porque acha que não precisa da ajuda de ninguém, ela compra tudo. Essa igreja que, no quadro que nós vimos, ela não recebe nenhum elogio, de repente ela é boa bastante para a pior crise mundial. Ah não, mas é porque diante da perseguição do anticristo, que é a Tlipsis Megalis, que nunca houve igual, como Jesus disse, que vai ser maior de todas as perseguições, eles vão se ver diante da morte e vão se arrepender. Mas então eu estou dando um recado muito perigoso, que não é a crença em Jesus Cristo que é suficiente para a salvação, mas é a ameaça intensa. Diante de uma pessoa que vive no Chile, que está vivendo um terremoto dentro de casa ali, um ateu ali, ele aceita a Jesus e diz: Deus, me salva que eu estou num terremoto e eu vou morrer. A tribulação vai ser mais intensa que esse pessoal e aquela galera lá em Pompeia. O vulcão arrasando a cidade. Teve gente ali que de repente orou para os seus deuses, Aquilo ali, então, a tribulação vai ser mais intensa que um vulcão passando. Eu não estou nem duvidando que vai ser mais, eu estou dizendo que assim, nós estamos fundamentando a salvação na base da ameaça intensa e extrema. E olha só, se o Espírito Santo, como alguns dizem, se ele vai estar ausente durante a tribulação, porque ele sobe, como um famoso pastor aí, ele diz que o Espírito Santo ele age como Eliezer, que leva a Rebeca para Isaac. O Espírito Santo sobe e entrega a igreja para Jesus nos ares, porque a igreja é a noiva, que eu discordo. A Bíblia nunca diz que nós somos a noiva de Cristo, ela nos chama de igreja, nos chama de irmãos, nos chama de filhos. Eu vou fazer um vídeo só para isso, tá? Se o Espírito Santo se retira porque entrega a igreja para Jesus nos ares, quem fica na terra, então, que não tem mais o Espírito Santo para convencer do pecado, ele por si só, como um mártir, se martirizando, é suficiente para se salvar? Então, o homem martirizando, o homem morrendo, sendo morto em não negar a marca, a morte dele por si mesmo, ela é suficiente? E a cruz de Cristo? Você acaba tornando ineficaz a expiação de Cristo, porque a minha própria expiação, mediante a ameaça extrema em período de grande tribulação, é suficiente para a minha salvação. Só que assim, eu assisto muito debate da Vejam Só, do reverendo Heber Cocarelli, assisto muito debate da Musical FM do pastor César Cavalcante, e várias discussões entre pré- e pós-tribulacionista. Muitos deles já admitem, não é bem assim, o Espírito tem que continuar, porque ele tem que convencer o homem do pecado. Mas ainda assim, se Jesus Cristo já se retirou, a ação do Espírito Santo em convencer o homem do pecado é a mesma do período antes dessa grande crise mundial. Se eu estou dizendo que a ameaça da grande tribulação vai ser tal que aqueles que não eram bons o bastante para subir na sexta igreja viraram uma sétima igreja e a sua morte agora possibilita eles serem salvos porque negaram a marca, eu estou dando um recado muito perigoso, que a ameaça extrema ela é suficiente para que o homem tire a própria vida e seja um mártir suficiente da própria salvação. Isso aqui é muito absurdo, é um grande problema pensar isso. Se Laodiceia é igreja tanto quanto Filadélfia, ela também tem que ter a condição, não é possível que ninguém em Laodiceia se salva. Da mesma forma como alguns de Filadélfia certamente se perderam ao longo do caminho. Agora, se a gente disser que a igreja de Filadélfia, porque Deus não vê nenhuma reprovação nela, mas ela é um período da igreja, então ninguém é reprovado nesse período. Já agora, se a gente entender isso, se a gente considerar essa possibilidade, então beleza, Laodiceia não tem nenhum elogio.
Então essa igreja posterior ao arrebatamento, que não é nada elogiável, a morte da pessoa por si só, diante da perseguição, é suficiente para a salvação, mas ela é totalmente reprovável. Tá vendo como que a conta não fecha? Por isso eu entendo que é impossível, no meu entendimento, que sejam 7 períodos diferentes da igreja na Terra e só de Filadélfia seja arrebatada. Aí eu entendo que isso é absurdo e absolutamente inviável, mas é apenas o meu entendimento. Veja novamente aqui o quadro, né? Filadélfia, a sexta igreja, tá? Ela não tem nenhuma reprovação e ela acaba sendo arrebatada, segundo esse entendimento, né? Aí você tem a próxima aí. Jesus também se revela, né? Laodiceia, ele se revela para Laodiceia como o Amém, o início e o fim, a testemunha fiel, faz referência a Antipas, né? A fiel testemunha. Ela não tem nada do que se elogiar, ela é reprovada porque ela não se posiciona, ela é chamada de não é nem quente nem fria. E aí Laodiceia tem uma questão que isso aqui não tem a ver com fervura espiritual, né? Não, ele é fervoroso, ele é quente, não, ele é gelado. Deus fala, quem dera fosse quente ou fosse frio. Eu até ouvi uma explicação uma vez que a pessoa diz que Deus prefere que a pessoa seja fria, porque ela sendo totalmente fria tem a possibilidade dela ser salva quando ela se converter. Já o morno, ele não é nenhum dos dois. Ele já foi fervoroso um dia, mas ele é aquele pé no mundo e pé na igreja, né? Que ele não é frio porque ele está na igreja, mas não vive a igreja. Enfim, aqui é uma questão puramente geográfica. Tá? A cidade de Laodiceia é estrategicamente localizada numa região onde ela recebia fontes termais de águas quentes que encontrava no meio da cidade e recebia águas frias que vinham também de Minas do Sul. E aí, você estudando a igreja de Laodiceia, você vai ver que ela é muito forte no comércio de lã negra, ela é muito forte na arquitetura, nos esportes, nos eventos, ela fazia roupas caríssimas. A água fria que ela recebia era para a fabricação de colírio, as fontes termais eram casas de banho para recuperação de lesões musculares, e você vai ter também uma intensa fabricação de vinho nessa região. Por isso que Deus fala, você é pobre, cego e nu. Pobre, mas na verdade eles trabalham com ouro e são muito ricos. Cegos num lugar que fabrica colírio. E nu porque é um lugar que notavelmente vende vestes para o mundo inteiro. Então Deus aqui está acusando gravemente porque eles se consideram autossuficientes. Tanto que Laodiceia sofreu um terremoto que o Império Romano quis ajudar a reconstruir a cidade. Eles tinham tantos recursos que eles se recusaram a permitir que o governo ajudasse a reconstruir. Tudo isso aí é história, você acha isso facinho no Google, tá? Eles têm uma instrução, Deus fala, você tem que se posicionar. Ou você é quente ou você é frio. Deus está dizendo para eles, ou você ajuda a curar feridas, né, água quente, ou você fabrica vinho e colírio, você é frio. Você tem que fazer alguma coisa na obra. Essa é a crítica que Deus faz, né? E eles têm uma promessa, a recompensa maravilhosa. Ao que vencer, darei que assentará com Cristo no seu trono. Olha, não tem aprovação nenhuma, só tem reprovação. Mas tem uma promessa talvez mais maravilhosa que as outras. Sentar com Cristo no trono dele. Não, isso aqui não é tão bom quanto ser arrebatado, que na verdade a recompensa não é nem ser arrebatado, é ser coluna do templo, ter o nome de Deus e o nome da nova cidade. É melhor sentar no trono ou é ser poste de templo? Coluna, fundamento. Você entendeu? Até porque essa promessa da coluna do templo Deus faz para os apóstolos. Então a igreja apostólica que é a igreja do arrebatamento? Não, porque Jesus não voltou e não arrebatou ninguém. Mas isso aqui tem muito mais a ver com os apóstolos, que a recompensa é que eles fossem feitos colunas do templo, e lá em Apocalipse 22, João vai ver de fato isso, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Então veja como que é absurdo, no meu entendimento, pensar que Filadélfia é a igreja do arrebatamento, como muitos ensinam e acreditam. Então a gente tem aí o terceiro problema, né? O grau comparativo, aqui é gramática, tá? O grau comparativo ele é um empecilho, visto que Deus usa a proporcionalidade. O que é isso? Olha o que Deus fala. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tribulação. Aqui Jesus ainda está no momento do elogio. Isso aqui faz parte do elogio, não é a recompensa. E é um grau comparativo. Assim como você guardou a palavra da minha recompensa, eu vou te guardar da hora da tribulação. Então olha o que está em amarelo. Assim como você guardou, eu te guardarei. Só que aí você tem outra questão importante. O que é o guardar? Você tem cofre em casa? Se você guarda o seu dinheiro num cofre que fica na sua casa, e um ladrão ele entra na sua casa para roubar, e vamos imaginar que ele não está com dinamite, não está com nada. Ele é um ladrão desse que arromba a porta, pula a janela e beleza. O que está dentro do cofre foi levado? Provavelmente não, porque estamos falando de um ladrão doméstico comum.
Mas a sua casa não foi assaltada do mesmo jeito? Mas o dinheiro não está guardado porque está no cofre, ou as suas joias, enfim. Guarda-chuva. O guarda-chuva, ele tira você da chuva? Não. Mas ele impede que você se molhe? Sim, mas você ainda está na chuva. Você só foi guardado de ser molhado. O guarda-sol na praia, você não está na praia do mesmo jeito? Tá. Não está sol pra caramba? Tá. Mas não está te fazendo sombra? Você não está sendo impedido de ser queimado por raios ultravioletas mesmo estando no sol? Sim. Esse é o conceito de guardar. Você entendeu? E aí, os exemplos que Jesus ele usa é Noé e Ló. Noé ele é guardado do dilúvio quando a terra inteira é alagada, estando dentro da arca. Ele não é retirado do planeta Terra. Ele não é retirado acima da água. Ele não flutua sobre a água como o Espírito de Deus. Ele é guardado dentro do alagamento, dentro do dilúvio. E Ló? Ló é guardado saindo com a sua família, com os anjos, enquanto a cidade está sendo destruída. A orientação é não olha para trás. Mas ele foi guardado estando dentro ali de Sodoma e Gomorra. O conceito de guardar por si só em nenhum momento quer dizer nem de perto que você é retirado. Você pode ser guardado dentro. Você entendeu? Então são questões importantes de aplicação. Aqui é um grau comparativo. Deus está usando uma comparação. Quer saber como é que eu vou te proteger na hora que o pau quebrar? Do mesmo jeito que você guardou a minha palavra da paciência. Agora vamos lá, faz um exercício de comparação ao contrário. Imagina que fosse, eu vou te guardar na hora da tribulação, assim como você guardou a minha palavra da paciência. Então, peraí, como é que eu guardei a palavra da paciência para eu imaginar que Deus vai me guardar igualzinho? Alguém guardou a palavra da paciência do Senhor, tirando a palavra dele da terra? Você guardou dentro de você, não permitindo que nada de fora tirasse a palavra do seu coração e da sua mente. Deus está fazendo essa comparação. É só você fazer o exercício gramatical contrário. Imagina que o texto é: eu te guardarei da hora da tribulação, assim como guardaste a palavra da minha paciência. E aí você vai entender, como é que Deus vai me guardar? Simples, ele fala, como é que você guardou a palavra dele? Ah, eu guardei não deixando que nada de fora me influenciasse e eu me desviasse do caminho. Beleza, é assim que ele está dizendo que vai te guardar. Nada de fora vai te causar mal. Você entendeu? Nada de fora vai deixar você se separar do amor dele. Então é grau comparativo, aqui é gramática, não preciso nem explicar isso aqui de uma forma muito difícil. Quarto problema. Nesses debates que eu assisti, muitos gastaram muita energia e muito tempo focados no grego. Né? E aí teve um grande desprezo pelo português. Por quê? Tem a famosa preposição grega, o ek, que quer dizer para fora de, dizendo, não, mas aqui te guardarei da hora da tribulação. Ele usa a preposição ek, que é para fora de algum lugar. E esse tem sido um dos principais argumentos pré-tribulacionistas. Não, esse ek é tirar para fora. Tá, mas vamos lá então. Vamos estudar a preposição. Em nada, o ek sustenta o arrebatamento, pois ele trata-se de tirar de dentro para fora. Ou seja, esteve dentro em algum momento, por um período de tempo. Por isso que, num dado momento da história da igreja, né, a história recente da teologia, surgiu um grupo chamado mid- ou mesotribulacionistas, que é os que acreditavam que nos 3 anos e meio mais intensos da tribulação, a igreja seria tirada, porque ela experimentaria uma parte da tribulação, até acreditando no que Paulo ensina aos Tessalonicenses, né, que nada da volta de Jesus aconteceria sem que antes se manifestasse um anticristo. Né? Então alguns entendem isso. Né? O grupo meso e mid-tribulacionista acredita que no meio da tribulação a igreja é retirada. E eles usam corretamente o ek para sustentar que eles em algum momento estiveram dentro e são de fato tirados para fora dele. Tá? Essa é uma aplicação correta do ek. Eu sou pós-tribulacionista porque eu acredito, principalmente pela sequência de eventos narrados por Jesus e por Paulo, em harmonia com o que o Apocalipse vai mostrar ao longo da sua narrativa, que nós precisamos passar por todo esse período a qual se referiu Jesus, para então, ao final de tudo, o dia do Senhor, o último dia, vir quando Jesus, na sua manifestação na parousia, destrói o anticristo com o sopro da sua boca. A vinda de Jesus, entre outras coisas, tem que acarretar com o sopro da sua boca destruindo o anticristo, ou com uma palavra que ele dá, né, como alguns interpretam. Tá? Então vamos lá. Essa explicação, né, do ek para fora sustenta muito mais o pós-tribulacionismo, pois em certo tempo esteve dentro e foi retirado, mas nunca alheio de participação.
O ek em nenhum momento dá a entender que você fica alheio ao que está acontecendo, mas que você estava numa situação e foi tirado de dentro dela. Se você é guardado, né, o ek, na hora da tribulação, você esteve na hora da tribulação por algum momento e foi tirado de dentro dela para ser preservado. Esse é o ek, é o para fora. Mas aí já não tem consonância com o guardar, que não quer dizer que você não participa. Você pode ser preservado estando naquele lugar. Ok? Eu já dei os exemplos de Ló, de Noé. Nós vamos falar mais sobre Noé, inclusive. Você vai ter, por exemplo, esse mesmo ek, quando Jesus ele faz aquela oração, né, que seria quase uma despedida, lá em João 17,15, que ele fala: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus está dizendo: Pai, não peço que o Senhor tire eles, né, do sistema mundano, da secularização, da apostasia, dos falsos ensinos se misturando. Jesus não está falando: não peço que os retires do planeta. Jesus fala: Senhor, não peço que os tires do mundo. E aqui ele usa o ek, não peço que os tires para fora do mundo. E esse mundo aqui é mundanismo, secularismo. Jesus fala do príncipe deste mundo, príncipe deste século. Jesus fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci o sistema secularizado, eu venci o mundanismo. Mundo ali que ele está dizendo é isso, não é planeta. Jesus, então, ele usa essa preposição ek na sua oração. Pai, não peço que os tires do mundo, mas livres do mal. Olha o conceito de Jesus. Eu não peço que o Senhor tire eles do sistema, que o Senhor isole eles numa bolha, mas que dentro desse sistema, que o Senhor livre eles do mal, que está contido na oração que ele ensina. Né? Pai, não nos induzas à tentação, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não permita que nas tentações que vêm sobre nós caiamos nelas, mas livra-nos do mal. Ou seja, nós não podemos impedir que o Senhor nos prove, nos teste, venha a nos permitir tentação, conforme Paulo ensina, né? Não veio tentação senão sobre-humana, não veio tentação sobre nós senão humana, mas junto com ela Deus também dá o escape. É isso que Paulo ensina sobre a tentação. E esse é o contexto alinhado com Paulo, com a oração de Jesus, quando ele ensina a orar o famoso Pai Nosso, quando ele ora por si mesmo em João 17,15, e ele pede isso para Deus em relação aos apóstolos. Tá? Esse é um conceito muito, muito, muito importante, que é o ek. Avançando aqui, então, a gente chega ao quinto problema dessa interpretação de que Filadélfia é a sexta igreja. Deus está aqui, neste capítulo específico, capítulo 3, falando sobre Filadélfia, apresentando um conceito de retorno. E o que Deus está fazendo aqui? Ele está reafirmando o seu atributo de generosidade e fidelidade. Porque, olha só, a recompensa mesmo, como a gente já viu no quadro, né, a recompensa dessa igreja de Filadélfia, ela vem em seguida. Deus está dizendo: olha, a quem vencer. Esse a quem vencer vem depois que ele dá essa garantia de guardar da tribulação. Então, é o que eu disse, juntamente com o elogio, né, e a instrução, Deus então fala: a quem vencer, né? E aí qual que é a recompensa para quem vencer? Farei coluna do meu templo, escreverei sobre eles o nome de Deus e o nome da cidade de Deus. Essa é a recompensa. Entendeu? Então aqui Deus está fazendo o quê? Um conceito de retorno. Olha, se você guardar a minha palavra, eu vou guardar você da tribulação desse mesmo jeito que você guardou a minha palavra. E aí ele dá uma orientação. E aquele a quem vencer, então seja, ser guardado da tribulação ainda não é a vitória. Mas quando você aprende sobre arrebatamento, a parousia, o arrebatamento é a vitória. É a ressurreição dos santos, a glorificação do corpo dos que se mantiverem vivos até aquele dia. Nós aprendemos que isso é o ápice do cristão, é ser ressuscitado. Os cristãos de todas as eras ressuscitados, o corpo glorificado, encontrar Jesus nos ares. Isso é o ápice do cristão. Depois Jesus vence o diabo lá, mas aí é o conflito cósmico. A vitória do crente é aguardar a vinda de Jesus em santidade e integridade, se estiver vivo, ser transformado, se estiver morto, ser ressuscitado e glorificado. Mas veja que aqui não é o caso. A quem vencer, farei coluna do templo, escreverei sobre eles o nome de Deus e o nome da cidade de Deus. A vitória não é ser guardada da tribulação. Né? Então, conforme está dito aqui. Então, guardar da hora da tribulação não é uma premiação à perseverança via arrebatamento. Tá? É só um conceito de retorno que Deus está dando entre o seu elogio para essa igreja e a instrução para que ela permaneça. E aí, se ela permanecer, ele fala: a quem vencer, farei coluna do templo, escreverei sobre ele o nome de Deus, tal. É importante entender isso. O que é elogio, o que é instrução, o que é promessa e recompensa.
Guardar a hora da tribulação não é promessa, é recompensa. É um retorno baseado naquilo que você fez, Deus faz por você. Sai do elogio, faz a transição pela instrução e aí depois a promessa da recompensa. Tá? Sexto problema. Esse aqui talvez seja um dos que eu considero mais graves e equivocados, né? Olha só, a hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra, a trípsios megalis, né? A tribulação mais intensa como nunca houve e nunca vai haver igual, a qual Jesus se refere em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Né? Olha só, é uma pergunta isso aqui. A hora da tribulação que há de vir sobre a terra, a grande tribulação, ela devia ser mais temida que a tribulação local que a própria igreja de Filadélfia estava passando, até mesmo às custas do martírio sofrido por alguns dos seus membros durante o período de Domiciano? Entendeu a pergunta? Essa grande tribulação, ela tinha que ser mais temida, essa futura, que seria a maior de todas, ela tem que ser mais temida do que toda aquela tribulação local que o povo vivia naquele momento? E por que eu faço essa pergunta? Durante o reinado de Domiciano, você vai me convencer que a cidade de Filadélfia não foi perseguida por Domiciano durante o seu império? Que nenhum cristão ali sofreu martírio, foi perseguido, impedido de comprar ou de vender, foi morto ou a sua família morta porque se recusaram a ir no templo adorar, se recusaram a se prostrar à imagem de Domiciano, se recusaram a reconhecer Domiciano como divindade viva. Nós falamos agora há pouco sobre isso, o culto do imperador ainda em vida, os templos, a questão de comprar e vender, que era proibido se não adorasse. Você acredita mesmo que Filadélfia foi uma igreja, uma cidade que ficou isenta de tudo isso? Eles estavam vivendo essa tribulação local ali naquele momento. O Apocalipse é uma carta para encorajar os que eram perseguidos. Você entende mesmo que no tempo de Domiciano, Filadélfia ficou isenta de tudo isso. Eles foram guardados, aí você fala para eles, não, você está sendo perseguido agora de maneira local aqui na cidade, na igreja, mas você vai ser poupado da grande tribulação daqueles dias. É sério isso? Vai na China agora. Os missionários que estão lá tendo que se esconder, se passar para outra pessoa, ocultar que estão ensinando a palavra de Deus. Quando eles são descobertos, acontece o quê? São decapitados, são queimados, a família é morta, esposas e filhas estupradas. Vai dizer para eles, não, fica tranquilo, você vai ser poupado de algo pior que vai vir. Fala isso para os cristãos que estavam na Síria durante o período do terremoto. Fala isso para os cristãos que estavam agora em Jerusalém. Seja evangelizando, seja visitando turisticamente, e aí se viram diante dessa guerra com o terrorismo e tudo aquilo que está acontecendo na faixa de Gaza. Fala para eles, não relaxa, isso aí que está passando é leve e momentânea tribulação. O pior, vocês vão ser poupados, é a igreja do arrebatamento. Você entendeu como que a questão ela é sensível? Veja só aqui, olha. Qual o sentido de ser martirizado naquele tempo se havia uma promessa de ser guardado do global, você vai ser guardado da tribulação global, mas você pode acabar morrendo no local. Entendeu a questão? Qual que é o sentido de você ser martirizado ali, naquele momento, numa perseguição local? Não, mas você vai ser poupado da global. Você entendeu como que esse discurso, ele em algum momento, ele é até injusto para com os cristãos que estão passando perseguição, estão escondidos, os missionários, o pessoal que está em países comunistas, países que as pessoas ainda não têm acesso ao estudo livre da Bíblia, a permissão de abrir uma igreja ou um ponto de oração ou de pregação. Percebe como é injusto? É um falso consolo, um falso reconfortamento. Não, você está passando aqui a perseguição local, foi martirizado, mas beleza, mas a tribulação global sobre a terra você vai ser poupado. Você morreu no local, mas... Percebe? Qual é o sentido? Grava essa pergunta. Qual é o sentido de ser martirizado naquele tempo se havia uma promessa de ser guardado do global, mas perecer no local? Entendeu? Vale lembrar que aqui o conceito de toda a terra naquele tempo era referente somente ao Oriente Médio, Ásia e Europa. Paulo mesmo achava que tinha pregado para toda criatura de toda a terra. A gente sabe que só em 1500 foi descoberta a América, 1800 e tanto foi descoberto o novíssimo mundo, a Oceania e tal. Então aqui também, quando essa profecia, João está escrevendo isso para as igrejas, ele fala, a hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra, eles pensavam que era o quê? O conhecido. Europa, onde tem ali França, onde tem Roma. Aqui na Ásia, as igrejas que nós estamos,
E ali no Oriente Médio, né, onde tem Israel ali. Então, quando tudo isso estiver em perseguição, eu vou ser poupado disso. Mas eles não eram. Por quê? Porque nesse momento, apesar de estarem em Pax Romana, que era aquela paz de Roma imposta pela opressão, havia perseguição a essas igrejas da Ásia. Então a Ásia estava sendo perseguida. Jerusalém estava colonizado pelos romanos, era uma província, né, Israel como um todo. E Roma, né, estava, né, na Europa. E a Europa era predominante, opressora, e vivia de uma supremacia sobre todos os povos. Era ali a grande meretriz. Era o grande centro pagão que queria implantar filosofia, plantar, né, toda a parte de helenização pela qual passou Israel. Então o conceito que eles tinham naquele momento de toda a Terra era Europa, Oriente Médio e Ásia. E o contexto desses lugares já apontava, se você quiser pegar esse recorte apenas, de que Oriente Médio, Europa e Ásia eram toda a Terra, eles já estavam nesse conceito de grande tribulação sobre toda a Terra, hora da tentação sobre toda a Terra. Porque toda a Terra conhecida deles, naquele momento, já vivia essa realidade de intensa perseguição, paganismo, helenização, Pax Romana, colonização, enfim. Tá vendo? É mais um equívoco, ao meu ver, entender que a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento, guardada da hora da tentação, que seria o arrebatamento, né? Seria poupada do pior, né? Sétimo e último problema que nós temos nessa interpretação sobre a igreja de Filadélfia. Olha, alguns teólogos defendem que após esses textos direcionados a Filadélfia, né, a igreja é arrebatada e não mais é mencionada até a vinda de Cristo vitorioso no capítulo 19 de Apocalipse. Muitos pré-tribulacionistas dizem isso. Olha, a igreja a partir do capítulo 3 aqui, ela já desaparece. A igreja de Laodiceia já é a igreja que tem que sobreviver aqui, depois que a igreja subiu com o cordeiro, né, para as bodas. E aí depois ela não é mais mencionada até de novo lá no capítulo 19. Alguns até defendem aqui, olha, que de fato você vai ter isso escrito, mas vamos lá. Alguns até defendem que depois o alerta muda de aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, para aquele que tem ouvidos ouça. Você encontra isso no Apocalipse 13, 9. Ali realmente está escrito, aquele que tem ouvidos ouça. Eles defendem que isso muda, né, porque a igreja não está mais aqui. Então se a igreja não está mais aqui, então não tem mais por que eu dizer, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só que, ao meu ver, esse é um grande erro. Porque então a gente teria que questionar também quem é que faz o alerta se também não é mencionado o Espírito. Ele também não aparece aqui. O Espírito não aparece mais aqui. É aquele que tem ouvidos ouça. Não é nem, por exemplo, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Aí tem aquela linha que eu já disse, que defende que o Espírito Santo se retira, por isso que o Espírito não é mencionado aqui, e que a igreja também não está aqui. Mas então, quem está dizendo? Quem tem ouvidos ouça o quê? Quem está dizendo? No capítulo 13 a gente vai estudar e vai entender o que isso quer dizer. Mas aqui, esse texto ele é aplicado como sendo a igreja não está mais aqui, o Espírito não está mais, o alerta mudou. Não é mais aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele passa a ser aquele que tem ouvidos ouça, indicando que o Espírito se retirou e a igreja também. Mas a gente tem que questionar. Então quem é que faz o alerta? Se o Espírito também não está aqui. E outra, nesse capítulo 13, o Cordeiro aparece aqui junto com seus selados. Mas o Cordeiro não é Cristo que está nos ares e encontrou a igreja e o Espírito que não estão mais aqui? Então, peraí, Cristo está ou não está? Ah, não, mas é porque Cristo aqui, ele sobe, mas ele fica nos ares. Beleza, mas a igreja está nos ares ali com ele, como eu creio. Ah, mas o Espírito entregou a igreja, então o Espírito está ali também. Mas se eu vejo, então, o Cordeiro, que é Cristo, eu também deveria ver a igreja e deveria ver o Espírito. E outra, para quem é esse alerta? Aquele que tem ouvidos ouça. No capítulo 13, se não são pessoas que ainda estão vivendo aquele contexto ali da marca da besta, o selo, ter que comprados pelo sangue. Nós vamos estudar isso e isso vai ficar muito claro, eu prometo. Mas aqui a gente tem que se perguntar. E se você for reparar, ao final de cada uma das 7 cartas da igreja da Ásia, o alerta é o mesmo para todas as igrejas. Lembra que eu disse no começo desse capítulo aqui que o Apocalipse ele tem o conteúdo das 7 cartas, mas a igreja que recebe a sua carta tem acesso a ler tudo que tem a ver com as outras.
É como se você tivesse ali um departamento na empresa. Você tem um encarregado e tem 7 funcionários ali do mesmo setor que vão receber ali o feedback. Eu passei por isso quando eu trabalhei numa linha de supermercados aí, tinha um feedback com a equipe, e aí tinha feedback coletivo e tinha individual. Mas imagina aqui, nesse caso o Apocalipse é uma carta só que foi para todas essas 7 igrejas, e elas tiveram acesso ao conteúdo delas, mas leram tudo o que acontece com as outras. Tá? Isso já foi falado agora há pouco. Imagina uma sala com um encarregado, 7 funcionários do mesmo setor e começa o feedback. Olha, esse mês você foi bem, bateu a sua meta, faltou um pouco de atenção no lançamento dos dados no sistema, mas você atendeu bem as pessoas, geriu bem a equipe. Aí, imagina ele dizendo, aquele que tem ouvidos, que preste bem atenção no que eu estou dizendo, é preciso mais foco. Tá vendo? O feedback foi direcionado, mas o alerta serve também para os outros. Por isso que cada carta termina com a seguinte expressão: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural, intencionalmente. O que eu digo para a igreja de Éfeso serve para as outras 6. O que eu digo para Esmirna serve para as outras 6. E aí tem aquela questão do fechamento do ciclo. Jesus se revela em todas as suas características que são apresentadas no capítulo 1, para mostrar que ele é o mesmo Cristo para todas, independente de como ele se manifeste. Você vai ver que tem igreja que ele se revela como sendo aquele que tem as 7 estrelas. Isso aparece no capítulo 1. Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Isso está no capítulo 1. Ele é aquele que tem a chave de Davi. Isso está no capítulo 1. Ele é aquele que tem o rosto como o sol. Isso está no capítulo 1. Jesus está dizendo, aquele que se apresentou a João e mandou escrever é o mesmo que fala com as 7 igrejas e isso serve para todas. Veja que o alerta é coletivo. Tá? Todas as 7 cartas terminam iguais. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Uma mãe com 7 filhos dá uma orientação e fala, olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que esta mãe está dizendo a todos os seus filhos. Mas a repreensão foi para um, mas serve para todos. Você entendeu? Então isso é importante de ser pontuado. Nós temos que tomar cuidado em nos ater aos textos. Tá? Nós temos que sempre fazer essas perguntas, é como os bereanos. Faça as perguntas para as respostas que você já tem. Nós somos a igreja do arrebatamento por causa da promessa de que nós vamos ser guardados da hora da tribulação. Mas de qual igreja que ele está falando? É Filadélfia. Lê tudo que tem a ver com Filadélfia. Qual é a instrução? A instrução é você permanecer fiel, e você não se contaminar, e você permanecer perseverante. E beleza, e o que ele promete depois da instrução? Ele fala, ao que vencer, falei coluna do templo, darei o nome de Deus e o nome da cidade de Deus. Então a recompensa é essa, não é ser guardado. E o que é ser guardado? Ele vem de um elogio para uma instrução. Mas ele ali faz um comparativo. Olha, você quer saber como é que eu vou te guardar nesse momento difícil? Do jeito que você guardou a minha palavra. Nossa, e como é que eu guardo a palavra de Deus? Boa pergunta, como é que você guarda a palavra de Deus? Você tira ela de você e manda para fora do mundo? Para que ela não seja tocada por nada? Não, você mantém ela dentro de você protegida, não permitindo que nada de fora mude ela dentro de você. Então é assim que eu guardo a palavra? Exato, é assim que Deus vai te guardar na hora da tribulação, que é de vir sobre toda a terra. Não permitindo que nada de fora venha afastar você e Deus, ou permitir que Ele se afaste de você, deixe de te amar, deixe de estar contigo. É isso que nós temos que entender. Tá? Espero que esteja ficando claro para vocês. Aqui eu tive que passar de uma forma breve é até interessante esse termo, né? Sobre essas 7 igrejas, mas eu dei um foco maior nessa, porque essa é a igreja utilizada para fundamentar toda uma doutrina de um arrebatamento antes de uma tribulação. Então é importante focar nela, e porque que ao meu entendimento de muitos bons autores, como eu apresentei os livros aqui, nós temos que tomar esse cuidado quando a gente determina essa interpretação. Quem determinou? Baseado em que subsídio? Tá? Isso é importante. Faça suas perguntas que vocês têm. Tá? Vamos então para o próximo capítulo.